que você faria se morasse em um lugar sem imposto de renda, onde a gasolina é mais barata que água e em todo feriado o rei te desse dinheiro vivo? Parece ficção científica, mas é a vida real em Brunei, um reino onde o ouro está em todo lugar, das cúpulas do palácio de 1.700 quartos até a maçaneta das portas. Mas por trás de tanto luxo existe uma ironia. Este é considerado o país mais parado do mundo, sem vida noturna, sem álcool e com leis rígidas de tirar o fôlego. Afinal, Brunei é uma utopia da vida real ou apenas uma gaiola de ouro luxuosa? Vamos desvendar isso agora. A obsessão pelo ouro puro. Em Brunei, o dourado não é apenas uma cor, é o oxigênio que o reino respira. Ao caminhar pela capital Bandar Seri Begawan, os seus olhos são constantemente desafiados pelo brilho intenso que emana das cúpulas das mesquitas, como a majestosa Jame Asr Hassanil Bolkiah. Aqui não estamos a falar de tinta dourada ou materiais sintéticos, mas sim de ouro real, de 24 quilates, que reveste a arquitetura com uma opulência que desafia a lógica ocidental. No entanto, para entender Brunei é preciso olhar além do valor de mercado. Para este povo, o ouro não é uma ostentação vulgar de riqueza, mas sim o ponto de encontro entre a fé inabalável no Islão e a lealdade absoluta ao sultão. Esta obsessão estende-se aos detalhes mais íntimos das maçanetas das portas dos edifícios públicos, aos intrincados detalhes dos monumentos nacionais. Cada grama de ouro depositada nestas estruturas serve como um lembrete visual da estabilidade do reino. É um símbolo de um contrato social sagrado. Enquanto o ouro brilhar, a proteção do sultão e a benevolência divina estarão presentes. O espectador deve compreender que, neste contexto, o ouro é espiritual. É o metal que não oxida, que não morre, simbolizando uma monarquia que se pretende eterna e uma devoção que não se apaga com o tempo. É a manifestação física de um império que transformou o petróleo em algo sagrado e imperecível, criando uma estética de poder que é ao mesmo tempo deslumbrante e intimidadora. Segundos, segredos no interior do maior palácio do mundo. Escondido atrás de portões rigorosamente guardados e de uma densa vegetação tropical, encontra-se o Istana Nurul Iman, o Palácio da Luz da Fé. Este não é apenas mais um palácio real, é oficialmente a maior residência oficial de um chefe de Estado no planeta. Com mais de 1.780 quartos e 250 casas de banho, a escala deste lugar é quase impossível de processar. Imagine um espaço onde o luxo não conhece limites, com salões de banquete que podem acolher 5.000 convidados e garagens que escondem o tesouro mais cobiçado pelos entusiastas do automobilismo mundial. É aqui que reside a mítica coleção de 7.000 supercarros do sultão, uma frota que inclui Ferraris únicas, Bentleys feitos por encomenda e centenas de Rolls Royces, muitos deles folheados a ouro. Embora o acesso ao interior seja proibido ao público na maior parte do ano, o mistério sobre o que acontece naqueles corredores alimenta o fascínio global. Disse que o ar-condicionado é mantido em temperaturas específicas apenas para preservar o couro dos carros e que os estábulos dos cavalos de polo têm um sistema de refrigeração melhor do que muitos hotéis de 5 estrelas. Esta riqueza acumulada não é apenas um capricho, mas uma demonstração de soberania absoluta. No documentário, este capítulo serve como o clímax visual onde revelamos que em Brunei o impossível torna-se real.
É o coração de um sistema onde a fortuna pessoal da família real e o destino da nação se fundem numa única e imensa estrutura de ouro e mármore. Kampong Ayer, Veneza ou uma favela prateada. Enquanto as cúpulas de ouro dominam o horizonte, abaixo delas, nas águas do rio Brunei, repousa um mundo completamente diferente, Kampong Ayer. Muitas vezes chamada de Veneza do Oriente, esta é a maior aldeia flutuante do mundo, um labirinto de palafitas de madeira que parece ter parado no tempo. À primeira vista, ter a fachada pode enganar o visitante desavisado. As casas de madeira desgastada e os passadiços estreitos dão uma impressão de simplicidade ou até de pobreza. No entanto, este é o maior paradoxo de Brunei. Ao cruzar o umbral de uma dessas casas, o cenário muda drasticamente. Lá dentro encontramos o conforto da classe alta, salas climatizadas por sistemas de ar-condicionado, potentes televisões de última geração, internet de alta velocidade e cozinhas modernas. A pergunta que todos os viajantes fazem é: por que razão pessoas tão ricas escolheriam viver sobre a água em vez de em mansões em terra firme? A resposta reside numa ligação histórica e cultural de 600 anos. Kampong Ayer foi o centro original do império e para os seus 30 mil habitantes, o rio é a sua identidade. Eles possuem carros de luxo estacionados na margem, mas preferem o ritmo dos táxis aquáticos e a brisa do rio. É uma resistência silenciosa contra a modernidade genérica. É o orgulho de pertencer a uma linhagem que navegou estas águas muito antes de o petróleo ser descoberto. Aqui o luxo não se mede pelo brilho do ouro, mas pela liberdade de viver, entre a tradição e a modernidade, onde o passado de madeira e o futuro de fibra ótica coexistem sobre as mesmas ondas. O país do custo zero, quando o Estado é o provedor. Imagine receber o seu salário integral no fim do mês e não ver um único centavo ser abocanhado pelo governo. Em Brunei, o conceito de imposto de renda simplesmente não existe. Mas o pacote de benefícios de ser um cidadão deste reino vai muito além. Aqui o governo assume o papel de um provedor onipotente, garantindo que a jornada de um indivíduo do berço à universidade seja pavimentada com subsídios estatais. Se um jovem bruneiano tem talento, o Estado não apenas paga a faculdade local, como financia bolsas de estudo integrais nas melhores universidades do mundo, cobrindo passagens aéreas e custos de vida. No setor da saúde, o cenário é ainda mais surreal. Uma consulta médica ou uma cirurgia complexa custa ao cidadão apenas $1 simbólico. A pergunta que ecoa nas redes sociais e gera inveja em qualquer trabalhador ocidental é: o que você faria se recebesse 100% do seu salário bruto, sem descontos, e ainda tivesse saúde e educação de elite garantidas? Esse modelo de bem-estar social absoluto cria uma sociedade sem a ansiedade financeira que consome o resto do mundo. No entanto, essa generosidade estatal não é apenas caridade, é a base de um contrato social implícito. Ao eliminar as preocupações básicas da sobrevivência, o governo garante uma paz social duradoura e uma lealdade inabalável. Em Brunei, a economia não é medida pelo consumo frenético, mas pela segurança de saber que aconteça o que acontecer, o Estado estará lá para segurar a sua mão, uma realidade que parece um sonho distante para o resto do planeta. Combustível: ouro negro mais barato que água.
Em qualquer lugar do mundo, o preço da gasolina é um termômetro de crise e protestos. Em Brunei, é um motivo para sorrir. Ao encostar em um posto de abastecimento, o visitante depara-se com uma realidade que desafia a economia global. Encher o tanque de um utilitário esportivo de luxo custa menos do que um lanche rápido em uma rede de fast food. Literalmente, em muitas prateleiras de lojas de conveniência, uma garrafa de água mineral importada pode custar mais caro do que o combustível que move o motor do seu carro. Essa abundância é o resultado direto de décadas de exploração inteligente de petróleo e gás natural, as verdadeiras veias abertas de riqueza que sustentam o país. Mas, para além do choque de preços, há uma estratégia política profunda por trás de cada litro de combustível subsidiado. O governo utiliza a sua riqueza em recursos naturais como uma ferramenta de estabilidade social. Manter os custos de transporte e energia em níveis quase insignificantes é uma forma eficaz de conter a inflação e garantir que o alto padrão de vida seja acessível a todos, independentemente da classe social. É a natureza sendo convertida em paz civil. No entanto, esse privilégio também traz um desafio silencioso, como preparar uma nação para um futuro pós-petróleo, quando a população se acostumou a uma energia que custa quase zero. Por enquanto, os motores bruneianos rugem alto, celebrando uma abundância que o resto do mundo observa com uma mistura de choque e fascínio. Lei Sharia, a paz sob a lente da disciplina. Brunei é possivelmente um dos lugares mais seguros que você visitará na vida. É o tipo de lugar onde o conceito de crime parece pertencer a outro universo. Não é raro ver pessoas deixando as chaves na ignição de suas motos ou esquecendo carteiras em mesas de praças de alimentação e encontrando-as intactas horas depois. Essa segurança absoluta, contudo, não é fruto do acaso. Ela está ancorada na implementação rigorosa da Lei Sharia. Para o olhar externo, as punições podem parecer severas, mas, para a ótica local, a lei é vista como um escudo moral que preserva a pureza e a ordem da sociedade. Para o olhar externo, as punições podem parecer severas, mas, para a ótica local, a lei é vista como um escudo moral que preserva a pureza e a ordem da sociedade. O documentário aborda este tema de forma objetiva. Aqui a disciplina religiosa e a lei civil caminham de mãos dadas para moldar um comportamento coletivo de respeito mútuo. A ausência de álcool, de casas noturnas e de vícios sociais comuns em outros países contribui para uma atmosfera de serenidade que beira o irreal. Não há patrulhas policiais agressivas em cada esquina, pois a vigilância é interna e espiritual. A harmonia social é mantida por um consenso ético profundo, onde o medo da punição é superado pelo respeito à tradição e aos valores islâmicos. Ao caminhar pelas ruas de Bandar Seri Begawan, à noite o silêncio é o seu único companheiro. Ao caminhar pelas ruas de Bandar Seri Begawan, à noite o silêncio é o seu único companheiro. É uma paz que convida à reflexão até que ponto a segurança total justifica a restrição de certas liberdades individuais. Brunei responde a essa pergunta com uma sociedade que dorme de janelas abertas, confiando que o seu código de conduta é o alicerce mais forte de sua existência. Lazer em Brunei, serenidade ou tédio absoluto. Quando o sol se põe em Bandar Seri Begawan, o contraste com outras capitais globais é imediato. Após as 9 da noite, as luzes de neon
e o som pulsante das discotecas que definem metrópoles modernas dão lugar a um silêncio quase meditativo. Em Brunei, a diversão não é encontrada em bares ou clubes, pois o álcool é proibido e a vida noturna como a conhecemos simplesmente não existe. A comparação com outros gigantes do petróleo é inevitável e gera um debate acalorado enquanto Dubai, nos Emirados Árabes, escolheu transformar a sua riqueza em um epicentro de entretenimento extravagante e luxo sem limites. Brunei decidiu seguir o caminho inverso. O reino optou por fechar as portas para a cultura do excesso, priorizando a preservação da pureza islâmica e a coesão familiar. De um lado temos as luzes ofuscantes de Dubai que nunca dormem, do outro a quietude das mesquitas de Brunei e o eco suave das orações. Esta escolha levanta uma provocação direta ao espectador, o que define a verdadeira prosperidade. Será a liberdade de consumir e festejar sem restrições, ou será a paz de espírito de viver em uma sociedade que valoriza a calma acima do caos? Para os jovens bruneianos, o lazer acontece em cafés tranquilos ou em reuniões familiares longe das tentações do mundo exterior. O que muitos estrangeiros rotulam rapidamente como tédio, os locais chamam de paz. É um modelo de civilização que desafia a ideia ocidental de felicidade baseada na adrenalina, forçando-nos a questionar se a nossa agitação constante é um sinal de progresso ou apenas uma fuga do vazio. Do Ambuyat, o desafio da identidade no prato. Nenhum mergulho na cultura de Brunei estaria completo sem enfrentar o Ambuyat. Este prato elevado ao status de alma da nação é uma das experiências gastronômicas mais bizarras e fascinantes do Sudeste Asiático. Feito a partir do interior do tronco da palmeira sago, o Ambuyat não se parece com nada que você já tenha visto em um menu de luxo. A sua textura é translúcida, viscosa e elástica, assemelhando-se a uma mistura de cola com gelatina densa. Para comê-lo, esqueça os talheres convencionais. Você usa o candas, um utensílio de bambu semelhante a hashis, unidos para enrolar a massa insípida e mergulhá-la em molhos intensos e picantes. O momento da degustação é sempre o ponto alto de qualquer visita, gerando reações que vão do choque à diversão. Ver um turista tentar dominar a técnica de enrolar a goma sem deixar tudo cair é um alívio cômico necessário em meio a tanta pompa real. Mas, por trás da textura exótica, há um orgulho profundo. O Ambuyat foi o alimento que sustentou o povo durante os períodos de escassez na Segunda Guerra Mundial. Para um país que hoje pode comprar as iguarias mais caras do mundo, manter este prato simples e rústico na mesa é um ato de resistência cultural. É o lembrete de que, apesar de toda a riqueza do petróleo e dos palácios de ouro, as raízes de Brunei ainda estão fincadas na terra e na sabedoria dos seus antepassados. O Lutemburong, o tesouro verde intocado. Enquanto os países vizinhos na ilha de Bornéu lutam contra o desmatamento desenfreado e a expansão das plantações de óleo de palma, Brunei apresenta um cenário milagrosamente diferente. O Parque Nacional Ulutemburong é um santuário de biodiversidade onde a floresta tropical permanece em um estado de pureza quase pré-histórica. A razão para esta preservação, ironicamente, volta ao petróleo. Como o reino enriqueceu através da exploração de hidrocarbonetos no mar, ele nunca sentiu a pressão econômica de vender o sangue das suas florestas para exportar madeira. Em Brunei, o ouro negro serviu como o escudo protetor do ouro verde.
A jornada até o coração da selva é feita em barcos longos que serpenteiam rios rasos, levando-nos até a famosa Canopy Walk. Do topo de torres metálicas que superam os 50 metros de altura, você flutua acima das copas das árvores, observando um mar de verde infinito que se estende até onde a vista alcança. Este capítulo oferece um insight poderoso sobre a gestão de recursos. Brunei é a prova viva de que a riqueza pode ser usada para proteger a natureza em vez de destruí-la. É um dos poucos lugares no mundo onde o progresso econômico e a conservação ambiental não caminham em rotas de colisão. A floresta de Temburong não é apenas um destino turístico, é o pulmão intocado de um reino que entendeu antes de muitos outros que a verdadeira riqueza de uma nação também se mede pela pureza do seu ar. O futuro do Reino Silencioso. Ao final desta jornada, Brunei permanece como um dos maiores enigmas do mundo moderno. É um país que vive sob uma redoma de vidro, onde o tempo parece passar mais devagar e onde as tensões do século XXI são abafadas pelo conforto do bem-estar social absoluto. Vimos a opulência dos palácios, a simplicidade sofisticada das aldeias flutuantes e a disciplina de um povo que encontra na fé a sua bússola moral. Brunei não tenta agradar a todos nem busca ser o próximo grande destino turístico de massa. O reino parece satisfeito em ser um refúgio de estabilidade em um mundo cada vez mais volátil e imprevisível. O futuro deste viveiro dourado depende do equilíbrio delicado entre a tradição e a necessidade de se adaptar a uma era pós-petróleo. Mas, por enquanto, a harmonia entre o ouro, a fé e a floresta continua intacta. Encerramos este documentário com uma reflexão que ficará gravada na mente de quem assiste à felicidade tem um preço. No fim das contas, o que você escolheria? Você prefere a liberdade vibrante, barulhenta e muitas vezes caótica do mundo lá fora, ou a segurança anônima e a paz inabalável desta gaiola de ouro, Longley? A resposta diz muito mais sobre você do que sobre este reino. Deixe a sua opinião nos comentários. Você trocaria a sua rotina por uma vida no silêncio de Brunei?